Imagine essa situação. Você deixa sua filha aos cuidados de uma pessoa que supostamente é de confiança. Só que pelas costas, essa mesma pessoa está torturando a menina com uma crueldade que só é possível entender ao conhecer a história. Foi basicamente isso que aconteceu com Sylvia Likens, uma jovem de 16 anos que foi vítima do maior crime de tortura dos Estados Unidos. Sem dar muitos detalhes sobre o final, saiba apenas que o resultado da autópsia feita no corpo de Sylvia foi extremamente chocante para as autoridades. A aflição que essa pobre moça passou em seus últimos meses de vida é revoltante. E eu já aviso agora. Sylvia Marie Likens nasceu no dia 3 de janeiro de 1949. Ela era a filha do meio entre dois pares de gêmeos, Daniel e Diana, 2 anos mais velhos, e Benny e Jenny, 1 ano mais novos. Os 5 eram filhos dos atores circenses Betty e Lester Likens, que estavam constantemente viajando por causa de trabalho e para fazer alguns bicos. Essa rotina fazia com que a família se mudasse com frequência e acabava que Sylvia e Jenny eram deixadas com parentes e pessoas próximas em várias ocasiões durante as viagens. O comum era que os outros filhos dos Likens também fossem junto nas excursões. Mas, como Jenny sofria de poliomielite, seus pais achavam que ela e Sylvia deveriam priorizar a educação e segurança. No total, dos 16 anos em que viveu, Sylvia teria passado por 14 endereços diferentes. E o que se sabe é que essa rotina nunca deu grandes problemas, até julho de 1965. Naquela época, a família estava morando na cidade de Indianápolis e Lester, o pai, tinha viajado a trabalho. Enquanto Betty, a mãe, estava presa por furto, alguns dos irmãos de Sylvia ficaram com os avós, enquanto ela e Jenny foram deixados com uma mulher, Gertrude Banizewski. Extremamente pobre, Gertrude era mãe de 7 crianças e havia conhecido os Likens através da amizade que Sylvia e Jenny tinham feito com seus filhos na escola. Para ganhar alguns trocados e conseguir manter uma casa antiga, ela costumava fazer alguns bicos nas casas de vizinhos, como passar roupa, costurar e limpar. Só que o ponto importante aqui é outro. Gertrude não estava em condições de ficar responsável por 2 adolescentes. Além da questão financeira, ela havia passado por situações muito complicadas nos anos anteriores. Algumas que envolviam abusos físicos por parte de ex-maridos, divórcios conturbados e depressão. Só que não tinha como Lester saber do perigo que essa estadia representaria para as filhas. E aquela era a única alternativa para a família. Depois de tudo o que aconteceu, ele deu um depoimento dizendo que tinha noção da situação financeira de Gertrude, mas que não havia entrado na residência para dar uma olhada nas condições da família. Ainda assim, o pai teria pedido para que a mulher endireitasse Sylvia e Jenny, da mesma forma que ela fazia com os próprios filhos. Mas digamos que não foi bem isso que aconteceu. O combinado era que Gertrude receberia $20 por semana para cuidar das 2 meninas. E até que as coisas foram bem nos primeiros 14 dias, sem nenhum problema. Sylvia e Jenny ganharam um tratamento bondoso e um dos únicos problemas era a filha de 17 anos de Gertrude, Paula, que costumava confrontar Sylvia vez ou outra. Foi então que o pagamento atrasou 1 ou 2 dias. Aquilo deixou Gertrude extremamente irritada, a ponto da mulher começar a descontar sua frustração nas irmãs. Ela cuspiu nas 2
e arrastou Silvia para um quarto onde trancou a porta e a agrediu violentamente. Enquanto isso, do lado de fora, a única coisa que Jenny pôde fazer foi ficar sentada na frente da porta, ouvindo a irmã gritando. Acabou que os $20 chegaram no dia seguinte. Mas isso não impediu que os meses seguintes fossem cheios de tortura. No início, os abusos não eram muito explícitos. Só que não demorou muito para que Gertrude começasse a agredir as irmãs em plena luz do dia. E quando eu digo agressão, eu não quero dizer apenas tapas, hein? A mulher usava um cinto de couro e apelou até mesmo para um remo grande e uma raquete. Só que nem sempre Gertrude estava, digamos, disposta fisicamente para disciplinar Silvia e Jenny. E ao invés de não fazer nada, sabe o que ela fazia? Ela incentivava a filha Paula a realizar os abusos em seu lugar. E o que se sabe é que em agosto de 1965, Silvia se tornou o foco das agressões. Provavelmente porque Gertrude tinha inveja da aparência física da garota e por considerar que ela tinha muito potencial na vida. Em certa ocasião, a mulher até obrigou Jenny a participar para que ela também não fosse agredida. Você consegue imaginar o nível de pressão que essas meninas estavam sofrendo? Depois de acusar Silvia de roubá-la, Gertrude queimou a ponta dos dedos da jovem para puni-la. E durante uma cerimônia religiosa, Silvia foi forçada a comer vários cachorros quentes. E quando a moça passou mal e vomitou depois, Gertrude a obrigou a engolir o próprio vômito. Passado esse sufoco, a mulher começou a encorajar seus outros filhos a também abusarem de Silvia e Jenny. Chegou um ponto em que eles usavam as jovens quase que como um saco de pancadas para treinar karatê. Apagavam cigarro na pele das meninas, passavam sal nos machucados, jogavam as irmãs pelas escadas e até davam banho com água escaldante. No final de agosto, Silvia fez uma afirmação bem aleatória que acabou gerando mais uma série de agressões. Ela disse que tinha um namorado em outra cidade e, depois de várias perguntas sobre isso, deu a entender que já havia se deitado debaixo das cobertas com o rapaz. Uma declaração simples, mas que foi interpretada por Gertrude como imoralidade sexual. Com o passar dos dias, a mulher se convenceu de que Silvia estava grávida, dizendo que conseguia ver que a barriga dela estava maior. Então, ao invés de lidar com a situação como alguém racional, Gertrude e a filha Paula chutaram a garota nas genitais enquanto gritavam ofensas. Eu gostaria de dizer que as agressões pararam por aí. Gostaria mesmo. Gostaria de dizer que a mulher foi denunciada, mas que nada disso aconteceu. Seria tão bom, não é? Certa vez, quando a irmã mais velha de Silvia tentou visitá-la, não a deixaram entrar na casa. Alguns vizinhos também tinham presenciado abusos, mas não fizeram nenhuma denúncia, porque estavam com medo de que suas vidas estivessem em risco. Sem ajuda externa e nenhuma piedade das pessoas, Silvia continuou sofrendo as mais variadas torturas naquela residência. De lamber fraldas sujas até ser penetrada com uma garrafa de Coca-Cola. A menina estava tão machucada que não podia mais urinar voluntariamente. Um dia, depois de não conseguir segurar o xixi e molhar a cama, Gertrude trancou Silvia no porão por acreditar que ela não estava em condições de viver com os outros filhos. Sem banheiro, sem comida. E mesmo nessas situações, a garota resistiu. Até mesmo depois que Gertrude inventou histórias para as crianças da vizinhança e as convidou para ir até a casa agredir Silvia.
O caso mais frequente que a mulher contava era de que a jovem era uma prostituta e que, por isso, merecia apanhar. Em determinado momento, Gertrude convenceu sua outra filha, Marie, de 11 anos, e um menino da vizinhança, Richard Hobbs, a tatuar uma frase na barriga de Sylvia. E eu não preciso dizer que não foi com os equipamentos certos, não é? Com apenas uma agulha quente. Eles escreveram: "Sou uma prostituta e tenho orgulho disso." Vale lembrar que, na época, Gertrude já havia retirado Sylvia do colégio e a obrigado a ingerir a própria urina e fezes enquanto estava no porão. No dia 23 de outubro de 1965, Sylvia contou para a irmã que sentia que iria morrer. E Gertrude também percebeu isso. Tanto é que, mesmo toda debilitada, a garota ainda foi obrigada a escrever uma carta para os pais. Claro que a mensagem estava cheia de mentiras. O texto dizia que Sylvia tinha fugido depois de fazer favores sexuais a um grupo de meninos e ser espancada. Quando ouviu que seria abandonada em um bosque para morrer, a garota reuniu suas últimas forças e tentou escapulir. Só que fraca e machucada como estava, ela só conseguiu sair pela porta da frente antes de ser capturada por Gertrude. Naquele dia, 24 de outubro, a dona da casa chamou um garoto da vizinhança, Coy Hubbard, para agredir Sylvia com a barra de uma cortina. Ela perdeu a consciência, foi arrastada para o porão e lá ficou até o dia 26 de outubro. Seu último dia de vida. Em suas últimas 48 horas, Sylvia Likens foi espancada mais uma série de vezes. E, ao final, não estava conseguindo mais falar e mal movimentava seus membros. Mais tarde, no dia 26, Richard Hobbs e outra filha de Gertrude perceberam que a garota não estava mais respirando. Os dois chegaram a fazer uma respiração boca a boca, mas não havia mais jeito. Depois de 3 meses passando por uma série de crueldades, Sylvia teve hemorragia cerebral e não resistiu. Gertrude decidiu chamar a polícia e mostrar a carta como desculpa. Mas assim que as autoridades chegaram, Jenny puxou uma delas e cochichou: me tire daqui que eu conto tudo. E foi exatamente o que ela fez. Com a declaração, Gertrude, 3 de seus filhos e tanto Richard Hobbs quanto Coy Hubbard foram presos por homicídio. Já vários jovens da vizinhança que participaram dos abusos foram para a cadeia acusados de agressão. Quando foram levados a julgamento, os menores contaram que só participaram dessas crueldades por pressão da mulher. E quanto a Gertrude, ela se declarou inocente ao alegar insanidade mental. Mas de nada adiantou. Ela e a filha Paula foram condenadas à prisão perpétua, enquanto Richard Hobbs, Coy Hubbard e John Baniszewski foram encaminhados para um centro juvenil e liberados 2 anos depois. E ao contrário de um final tradicional desse tipo de história, ainda aconteceram mais coisas. Gertrude e Paula foram a julgamento de novo em 1971. Na ocasião, Paula se declarou culpada e 2 anos depois conseguiu a liberdade. Já a mãe recebeu liberdade condicional em 1985 por causa de bom comportamento. Houve protestos do lado de fora da cadeia, inclusive com a participação de Jenny, mas Gertrude acabou sendo solta de toda forma. Ela viveu até 1990 com o nome de Nadine Van Fossen, mas um câncer de pulmão matou essa criminosa. E embora a verdade tenha vindo à tona, ainda é difícil de aceitar a crueldade que Sylvia Likens passou. Onde quer que ela esteja, que esteja em paz. Um forte abraço. Até a próxima.